Epa, epa, epa. Então quer dizer que o Eduardo Bolsonaro, o bananinho, o coitadinho, o bestalhado, filho do Bolsonaro, aquele cara ali que a esquerda estava menosprezando, está se tornando uma pessoa bem pedra no sapato da esquerda? Me parece que sim. Articulando Itamaraty, Lula ligando para ministro. E não é que o Eduardo Bolsonaro mexeu mesmo com as estruturas desse povo? Pois é, Eduardo Bolsonaro tem movimentado as notícias não só nacionais, mas também mundiais. Eu quero trazer o primeiro vídeo de hoje do deputado federal goiano, meu conterrâneo, Gustavo Gaia. Hoje ele está todo alinhado, digno de um deputado federal mesmo, de terno e gravata. Vou trazer o vídeo aqui, não vou colocar o vídeo todo, mas ele falando que o STF já decidiu que Eduardo Bolsonaro será condenado. Eu fiz um vídeo agora há pouco falando sobre isso, mas ele vai trazer aqui uma explicação e a gente vai continuar a matéria de hoje. Já aproveita para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar o seu comentário, que é muito importante para mim, seu amigo Denis Gonçalves, patriota de direito conservador. Vamos lá, diretamente para o vídeo do Gustavo Gaia, deputado. Tá bonita hoje, parabéns aí, meu. Tá bonito. A verdade é que Alexandre de Moraes e Paulo Gonet, de certa forma, nos ajudaram no que diz respeito ao debate internacional sobre o que está acontecendo no Brasil. Há uma disputa de duas observações, de dois pontos de vista sobre o que aconteceu com a justiça brasileira. O lado da esquerda, o lado do sistema, tentando convencer o mundo de que o que está acontecendo no Brasil é vital, é importantíssimo para poder salvar a democracia contra grupos radicais e extremistas. Do outro lado, a maioria do povo brasileiro concorda com o outro lado, inclusive, de que a justiça brasileira foi instrumentalizada, sequestrada pelo sistema e está sendo usada como um instrumento de perseguição e opressão. Estava até antes de ontem, meio a meio. Só que Alexandre de Moraes e Paulo Gonet nos deram um presente gigantesco. Ao abrirem um inquérito e colocar Eduardo Bolsonaro como sendo investigado por estar indo fora do Brasil denunciar a ditadura brasileira, eles confirmam que no Brasil há sim uma ditadura. E eu quero rapidamente levantar alguns pontos. Em toda a história da humanidade, sempre que um governo de algum país começa a abusar da sua autoridade, oprimir a sua população, suprimir direitos fundamentais, ele começa a ser denunciado fora das fronteiras, justamente no intuito de que haja uma pressão internacional para que possa restabelecer a sanidade, a legalidade, o respeito à Constituição naquele país que está em processo de transformação em ditadura. Isso sempre aconteceu. A esquerda, durante a tal regime militar, a ditadura militar que eles tanto falam, eles foram para outros países para denunciar o que estava acontecendo aqui. Gleisi Hoffmann, enquanto Lula estava preso, foi dar entrevista para Al Jazeera, um gigantesco canal onde a sua maioria da audiência são de muçulmanos. Ela foi lá mesmo, eu lembro disso. Muitos grupos terroristas assistem esse canal. Foram no Papa. Barroso admite que foi até os Estados Unidos pedir para que os Estados Unidos... Ou seja, vamos só até aqui. O deputado Gustavo Gaia, ele traz essas denúncias aqui, realmente é. Toda vez que começa alguém sair da linha, o governo começar a sair da linha, começar a se tornar um governo ditador, ele começa a ser visto lá fora. Ele disse que o próprio governo do PT quis dizer que o governo Bolsonaro era ditador e começou a levar historinha lá para Al Jazeera. O próprio Barroso, como ele disse ali, foi aonde? Lá nos Estados Unidos pedir ajuda para o Biden. Ele falou, tá aí, ele disse. Então eu quero aqui dar os parabéns para o Gaia. Ele deixou bem elucidado aqui para nós que realmente ficou demonstrado que há uma ditadura sendo instaurada, sendo colocada aqui no Brasil de uma forma contundente. Parabéns para o Gaia. Tá bonitinho hoje, tá bem arrumadinho ali, gostei da aparência dele. E eu vou trazer uma outra matéria para vocês aqui agora, que o negócio começou a feder mesmo, começou a feder. E começa a mostrar que o nosso Brasil está em todas as manchetes, e isso aí virou notícia. E a Janja, ela tem sim
ela tem sim nos ajudado. Olha essa matéria aqui do Gazeta do Povo que eu vou trazer para vocês. Presta bem atenção nessa matéria aqui. Câmara cobra governo por falas de Janja e Lula que endossam censura nas redes. Eu vou colocar para vocês aqui agora em outra forma, não vai aparecer para vocês, que eu quero ler a matéria na íntegra para vocês. Essa matéria da Gazeta do Povo, eu gosto de citar a fonte para vocês, que vocês fiquem bem cientes que são de canais que têm realmente relevância. Não estou tirando isso da minha cabeça, não. Estou trazendo as matérias e a gente faz os comentários aqui. Olha só. Câmara cobra governo por falas de Janja e Lula, que endossam censura nas redes. A Comissão das Relações Exteriores, eu coloquei hoje na esquerda, do lado esquerdo, para vocês acompanharem melhor. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de informação direcionado ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, sobre as declarações feitas pela primeira-dama Janja da Silva, posteriormente endossadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que defenderiam a adoção de censura às redes sociais no Brasil. O pedido foi apresentado pelo deputado federal André Fernandes, do PL do Paraná. Abraço aí para o André Fernandes, menino bom. A solicitação de informações surge após uma viagem à China, país conhecido por adotar o bloqueio de diversas plataformas de mídias sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, agora X, YouTube e Google. A situação gerou grave preocupação quanto à liberdade de expressão e à pluralidade de ideias no país, especialmente na proximidade das eleições de 2026. Em entrevista ao podcast Se Ela Não Sabe, Quem Sabe?, a Folha de São Paulo, publicado na última sexta-feira, 23, a primeira-dama Janja da Silva comparou os modelos de regulamentação das redes sociais entre o Brasil e a China. Durante a conversa, ela questionou por que é tão difícil falar sobre isso aqui. Janja destacou que, mesmo com as regras e legislações específicas para plataformas digitais, a China ainda enfrenta problemas decorrentes do uso das redes sociais. Ela mencionou que, segundo o presidente chinês Xi Jinping, o país possui uma regulamentação rigorosa e quem descumpre as normas pode ser penalizado com prisão. Essa aí é a fala da Janja, pedindo para que o governo da China interfira aqui no Brasil e ajude a regulamentar as redes sociais. Vocês já pararam para pensar que com essa fala dela acendeu mais ainda a preocupação dos Estados Unidos e com isso mais ainda o Trump, o Elon Musk, o Marco Rubio, todos os parlamentares ali de direita que estão de olho no Brasil, no governo Lula e também nas sanções contra Moraes. Também pode pegar a Janja? Já pararam para pensar nisso? Pois é, pode ser que sim. A Janja da Silva fazendo favor para o Brasil. Isso aí gerou um incômodo muito grande. Gerou um incômodo. E eu vou trazer uma outra matéria para vocês aqui agora, ainda nesse alinhamento de censura, ainda nesse alinhamento de STF, regulamentação das redes sociais, a perseguição no Brasil. Como eu falei para vocês lá no início, o Eduardo Bolsonaro, que era o bananinha, que era um coitado, que todos estavam fazendo chacota dele, começou a colocar a pulga atrás da orelha no presidente Lula. No próprio Itamaraty, Paulo Gonet e o Moraes. Presta bem atenção nisso aqui. Presta bem atenção nessa matéria aqui. Olha só. Lula coordena a ação do Itamaraty nos Estados Unidos e mantém Moraes informado. Matéria do Metrópolis. Todos os comentários aqui do Metrópolis geralmente são esquerdistas. É um viés mais ideológico esquerdo, Metrópolis. Não é
uma plataforma de direita. Mas vamos direto à matéria aqui para que a gente não fique enrolando. A matéria do Metrópolis. O presidente Lula tem coordenado de perto a articulação do Itamaraty junto ao governo Donald Trump para evitar sanções dos Estados Unidos ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. Olha só, o governo está coordenando de perto as articulações com o Itamaraty. Segundo fontes do Palácio do Planalto do Itamaraty, Lula tem sido informado pelo chanceler brasileiro, Mauro Vieira, de todas as conversas com a gestão Trump sobre o assunto. Vamos subir mais um pouquinho aqui. O trabalho, segundo fontes do Ministério das Relações Exteriores, é liderado por Lula e pelo chanceler Mauro Vieira, diretamente de Brasília, mas tem sido executado de forma coletiva. Nos Estados Unidos, quem está à frente das conversas é a atual embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, como informou o Metrópolis à coluna Paulo Capelli. A diplomata iniciou as conversas ainda na semana passada, após o secretário de Estado americano Marco Rubio dizer publicamente haver grande possibilidade de sanções contra Moraes. Nas conversas, a embaixadora tem destacado a relação histórica de cooperação entre Brasil e Estados Unidos e ressaltado que eventuais sanções a Moraes serão vistas como um ataque à soberania do Brasil. O governo, segundo fontes do Planalto, tem mantido Moraes informado sobre as articulações. A comunicação tem sido feita por meio do Itamaraty e de ministros do governo que têm a boa interlocução com o magistrado. Olha aí! O próprio Lula, de acordo com auxiliares presidenciais, também conversou por telefone diretamente com Alexandre de Moraes na semana passada, após a declaração do chanceler do governo Trump. E aí, pessoal? Pois é, olha só, telefonema de Lula para Alexandre de Moraes, envolveu Itamaraty, a embaixadora, o Marco Rubio deu as declarações, e agora o governo falando de boas relações com os Estados Unidos. Onde que está essa boa relação? A relação hoje do nosso governo, infelizmente, é com China, Coreia, Irã, Rússia, esses países. Aqui do lado ainda tem alguém que ele fala que não é mais amigo dele. Mas você acredita nisso? Que o Lula não é mais amigo do Maduro? O ditador Maduro? Ah, e Cuba? Meu Deus, presta atenção com quem que o presidente da República do Brasil anda junto. Uma frase muito comum que muitas pessoas usam, que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. E o Lula, se for a média das 5 que ele anda? Mostra aí com quem que Lula anda. Infelizmente, nós estamos indo de mal a pior com esse governo. Mas eu digo para você, eles têm sido o nosso maior cabo eleitoral para a direita voltar com muita força. Janja, cabo eleitoral da direita. Lula já é o próprio vice da direita. O homem é ruim. Até o Ciro está querendo se aliar com Bolsonaro. O tanto que o homem é ruim. O tanto que o governo do PT é ruim. Até o próprio Ciro, PDT, esquerda, querendo se aliar ao Bolsonaro. Pois é isso aí. Eduardo Bolsonaro está mexendo com o psicológico desse povo. Esse povo não está nem dormindo. Deus abençoe sua vida. Obrigado por ter me assistido até o final. Curta, compartilhe, se inscreva. Deixe o seu comentário. Para mim é muito importante você deixar seu comentário aqui para que o nosso canal cresça, para que o YouTube entenda que o nosso vídeo está sendo relevante, que está sendo entregue para mais pessoas de direita que acreditam que o Brasil ainda pode dar certo. Deus abençoe sua vida.